Fala aí meus amigos e minhas amigas do canal fazendo sua fezinha. Hoje para mais um vídeo, estatísticas dos times da Loteca para que você possa fazer seus palpites. E para você que gosta de apostar em outros jogos, nosso canal tem palpites para Loto Mania, Time Mania, Dupla Sena, Dia de Sorte, Mega Sena, Federal, Super 7, Loteca, Loto Fácil, Quina, Jogo do Bicho e a Mais Milionária. Este vídeo deu muito trabalho para ficar pronto, entre pesquisa, gravação e edição. Se você quer que continuemos com esse tipo de vídeo, se inscreva no canal, é grátis, você não paga nada, deixe seu like e compartilhe nosso vídeo. Hoje vamos narrar as estatísticas de maneira mais resumida para o vídeo não ficar muito longo. E agora bora lá para as estatísticas dos times da Loteca concurso 1097. Lembrando que alguns campeonatos estão no início e portanto não há muitas estatísticas dos jogos. Primeiro jogo Corinthians e Portuguesa de Desportos pelo Campeonato Paulista. O Corinthians está em 15º colocado no Campeonato Paulista, com 3 pontos. Nos últimos 5 jogos teve uma vitória e 4 derrotas. Como mandante está em 10º lugar no Campeonato Paulista. Como visitante está em 14º lugar no Campeonato Paulista. Já o Portuguesa está em 14º colocado no Campeonato Paulista, com 3 pontos. Nos últimos 4 jogos teve uma vitória e 3 derrotas. Como mandante está em 16º lugar no Campeonato Paulista. Como visitante está em 9º lugar no Campeonato Paulista. Nos últimos confrontos diretos nós temos 4 vitórias do Corinthians, 4 empates e 3 vitórias do Portuguesa de Desportos. Segundo jogo Flamengo e Volta Redonda pelo Campeonato Carioca. O Flamengo está em 6º colocado no Campeonato Carioca, com 9 pontos. Nos últimos 5 jogos teve 2 vitórias e 3 empates. Como mandante está em 9º lugar no Campeonato Carioca. Como visitante está em 2º lugar no Campeonato Carioca. Já o Volta Redonda está em 9º colocado no Campeonato Carioca, com 7 pontos. Nos últimos 5 jogos teve 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. Como mandante está em 7º lugar no Campeonato Carioca. Como visitante está em 5º lugar no Campeonato Carioca. Nos últimos confrontos diretos nós temos 11 vitórias do Flamengo, 3 empates e 1 vitória do Volta Redonda. Terceiro jogo Chapecoense e Joinville pelo Campeonato Catarinense. O Chapecoense está em 9º colocado no Campeonato Catarinense, com 5 pontos. Nos últimos 5 jogos teve 1 vitória, 2 empates e 2 derrotas. Como mandante está em 6º lugar no Campeonato Catarinense. Como visitante está em 9º lugar no Campeonato Catarinense. Já o Joinville está em 8º colocado no Campeonato Catarinense, com 6 pontos. Nos últimos 5 jogos teve 1 vitória, 3 empates e 1 derrota. Como mandante está em 7º lugar no Campeonato Catarinense. Como visitante está em 8º lugar no Campeonato Catarinense. Nos últimos confrontos diretos nós temos 8 vitórias do Chapecoense, 2 empates e 5 vitórias do Joinville. Quarto jogo Ponte Preta e São Paulo pelo Campeonato Paulista. O Ponte Preta está em 9º colocado no Campeonato Paulista, com 6 pontos. Nos últimos 5 jogos teve 1 vitória, 3 empates e 1 derrota. Como mandante está em 11º lugar no Campeonato Paulista. Como visitante está em 10º lugar no Campeonato Paulista. Já o São Paulo está em 2º colocado no Campeonato Paulista, com 10 pontos. Nos últimos 4 jogos teve 3 vitórias e 1 empate. Como mandante está em 2º lugar no Campeonato Paulista. Como visitante está em 5º lugar no Campeonato Paulista. Nos últimos confrontos diretos nós temos 7 vitórias do Ponte Preta, 2 empates e 6 vitórias do São Paulo. Quinto jogo Vitória e ABC pela Copa do Nordeste. O Vitória está em 5º colocado na Copa do Nordeste, com 1 ponto. No último jogo teve 1 empate. Como mandante está em 3º lugar na Copa do Nordeste. Como visitante está em 5º lugar na Copa do Nordeste. Já o ABC está em 4º colocado na Copa do Nordeste, com 1 ponto. No último jogo teve 1 empate. Como mandante está em 4º lugar na Copa do Nordeste. Como visitante está em 4º lugar na Copa do Nordeste. Nos últimos confrontos diretos nós temos 6 vitórias do Vitória,
8 empates e uma vitória do ABC. Sexto jogo Bragantino e São Bernardo pelo Campeonato Paulista. O Bragantino está em sétimo colocado no Campeonato Paulista, com 7 pontos. Nos últimos 5 jogos teve 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. Como mandante está em 15º lugar no Campeonato Paulista. Como visitante está em primeiro lugar no Campeonato Paulista. Já o São Bernardo está em 5º colocado no Campeonato Paulista, com 8 pontos. Nos últimos 5 jogos teve 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. Como mandante está em terceiro lugar no Campeonato Paulista. Como visitante está em 12º lugar no Campeonato Paulista. Nos últimos confrontos diretos nós temos 2 vitórias do Bragantino, 2 empates e 2 vitórias do São Bernardo. Sétimo jogo Novo Hamburgo e Juventude pelo Campeonato Gaúcho. O Novo Hamburgo está em 5º colocado no Campeonato Gaúcho, com 8 pontos. Nos últimos 5 jogos teve 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. Como mandante está em 4º lugar no Campeonato Gaúcho. Como visitante está em 6º lugar no Campeonato Gaúcho. Já o Juventude está em terceiro colocado no Campeonato Gaúcho, com 9 pontos. Nos últimos 5 jogos teve 3 vitórias e 2 derrotas. Como mandante está em segundo lugar no Campeonato Gaúcho. Como visitante está em terceiro lugar no Campeonato Gaúcho. Nos últimos confrontos diretos nós temos 3 vitórias do Novo Hamburgo, 8 empates e 2 vitórias do Juventude. Oitavo jogo West Ham e Arsenal pela Premier League. O West Ham está em sétimo colocado na Premier League, com 36 pontos. Nos últimos 5 jogos teve 1 vitória, 3 empates e 1 derrota. Como mandante está em 10º lugar na Premier League. Como visitante está em 7º lugar na Premier League. Já o Arsenal está em segundo colocado na Premier League, com 49 pontos. Nos últimos 5 jogos teve 3 vitórias e 2 derrotas. Como mandante está em segundo lugar na Premier League. Como visitante está em 4º lugar na Premier League. Nos últimos confrontos diretos nós temos 3 vitórias do West Ham, 3 empates e 9 vitórias do Arsenal. Nono jogo Avaí e Criciúma pelo Campeonato Catarinense. O Avaí está em segundo colocado no Campeonato Catarinense, com 10 pontos. Nos últimos 5 jogos teve 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Como mandante está em segundo lugar no Campeonato Catarinense. Como visitante está em 6º lugar no Campeonato Catarinense. Já o Criciúma está em primeiro colocado no Campeonato Catarinense, com 12 pontos. Nos últimos 5 jogos teve 4 vitórias e 1 derrota. Como mandante está em primeiro lugar no Campeonato Catarinense. Como visitante está em 7º lugar no Campeonato Catarinense. Nos últimos confrontos diretos nós temos 7 vitórias do Avaí, 2 empates e 6 vitórias do Criciúma. Décimo jogo Goiânia e Atlético Goianense pelo Campeonato Goiano. O Goiânia está em terceiro colocado no Campeonato Goiano, com 11 pontos. Nos últimos 5 jogos teve 3 vitórias e 2 empates. Como mandante está em segundo lugar no Campeonato Goiano. Como visitante está em 7º lugar no Campeonato Goiano. Já o Atlético está em 8º colocado no Campeonato Goiano, com 7 pontos. Nos últimos 5 jogos teve 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. Como mandante está em 8º lugar no Campeonato Goiano. Como visitante está em 5º lugar no Campeonato Goiano. Nos últimos confrontos diretos nós temos 1 vitória do Goiânia, nenhum empate e 2 vitórias do Atlético Goianense. 11º jogo Inter Limeira e Botafogo de Ribeirão Preto pelo Campeonato Paulista. O Inter Limeira está em 11º colocado no Campeonato Paulista, com 4 pontos. Nos últimos 4 jogos teve 1 vitória, 1 empate e 2 derrotas. Como mandante está em 7º lugar no Campeonato Paulista. Como visitante está em 13º lugar no Campeonato Paulista. Já o Botafogo está em 6º colocado no Campeonato Paulista, com 8 pontos. Nos últimos 5 jogos teve 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. Como mandante está em 8º lugar no Campeonato Paulista. Como visitante está em 4º lugar no Campeonato Paulista. Nos últimos confrontos diretos nós temos nenhuma vitória do Inter Limeira,
nenhum empate e uma vitória do Botafogo de Ribeirão Preto. 12º jogo CRB e Fortaleza pela Copa do Nordeste. O CRB está em primeiro colocado na Copa do Nordeste, com 3 pontos. No último jogo teve uma vitória. Como mandante está em quarto lugar na Copa do Nordeste. Como visitante está em primeiro lugar na Copa do Nordeste. Já o Fortaleza está em segundo colocado na Copa do Nordeste, com 3 pontos. No último jogo teve uma vitória. Como mandante está em segundo lugar na Copa do Nordeste. Como visitante está em terceiro lugar na Copa do Nordeste. Nos últimos confrontos diretos nós temos uma vitória do CRB, nenhum empate e nenhuma vitória do Fortaleza. 13º jogo Água Santa e Ituano pelo Campeonato Paulista. O Água Santa está em oitavo colocado no Campeonato Paulista, com 7 pontos. Nos últimos 5 jogos teve 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. Como mandante está em nono lugar no Campeonato Paulista. Como visitante está em sétimo lugar no Campeonato Paulista. Já o Ituano está em 13º colocado no Campeonato Paulista, com 4 pontos. Nos últimos 5 jogos teve uma vitória, 1 empate e 3 derrotas. Como mandante está em sexto lugar no Campeonato Paulista. Como visitante está em 16º lugar no Campeonato Paulista. Nos últimos confrontos diretos nós temos uma vitória do Água Santa, 3 empates e uma vitória do Ituano. 14º jogo Mirassol e Santos pelo Campeonato Paulista. O Mirassol está em 10º colocado no Campeonato Paulista, com 6 pontos. Nos últimos 5 jogos teve uma vitória, 3 empates e uma derrota. Como mandante está em 12º lugar no Campeonato Paulista. Como visitante está em 8º lugar no Campeonato Paulista. Já o Santos está em primeiro colocado no Campeonato Paulista, com 12 pontos. Nos últimos 5 jogos teve 4 vitórias e uma derrota. Como mandante está em primeiro lugar no Campeonato Paulista. Como visitante está em segundo lugar no Campeonato Paulista. Nos últimos confrontos diretos nós temos 2 vitórias do Mirassol, nenhum empate e 5 vitórias do Santos. E não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. Uma boa sorte a todos e até o próximo vídeo.